Olá, hoje a gente vai explorar um tema fascinante na medicina, a microbiota intestinal e seus impactos, tanto no emagrecimento quanto na saúde global. Meu nome é Dr. Vinícius, eu sou especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte e do exercício e nutrologia. Mas hoje nós atuamos sobre a visão da medicina funcional, que é a medicina que cuida da base, do terreno biológico, do solo. E a gente vai falar sobre esse fascinante assunto e vamos mergulhar nele para entender como melhorar o seu intestino e potencializar os seus resultados da sua saúde. Mas o que é microbiota intestinal? Microbiota, o próprio nome já diz, microbios. São as pequenas vidas que vivem no nosso intestino. E detalhe, gente, isso não tem somente no intestino. Aliás, a gente tem muito, mas muito mais bactérias no corpo, muito mais essas pequenas vidas no corpo do que células. Aproximadamente 10 vezes mais. E aí essa importância dessa microbiota, dessas pequenas bactérias que vivem no nosso intestino, tomou uma dimensão tão grande na medicina que hoje o intestino é conhecido como o órgão mais importante do sistema imune, o órgão mais importante do sistema endócrino e também conhecido como segundo cérebro. Por que segundo cérebro? Porque ela regula a produção de neurotransmissores. Vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, isso aqui é o triptofano, que é um aminoácido essencial. Isso quer dizer que a gente não produz esse aminoácido. Esse aminoácido a gente precisa consumir nos alimentos. Ele é convertido em serotonina. Onde é feita essa conversão? A conversão acontece no intestino. Quanto? 90%. Uma loucura. Imagina, a pessoa come, tem uma produção de serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da alegria, da felicidade, 90% lá no intestino. E aí essa pessoa, ela não tem essas boas bactérias no seu intestino. O que acontece? Essa conversão não acontece, cai a serotonina. E em algum momento, essa pessoa começa a ficar triste, sem energia, sem disposição, não quer sair para ter convivência social. O que ela vai ganhar? Ela vai ganhar uma fluoxetina ou algo desse tipo, que é um antidepressivo, para tratar a ansiedade, inclusive. O problema é que a fluoxetina age onde? Age aqui, ó. Isso aqui é dois neurônios. A fluoxetina age aqui nos neurônios. A fluoxetina não age aqui no intestino, que é o problema desse indivíduo. Esse é um desafio da medicina convencional ou tradicional versus a medicina funcional. Então a medicina tradicional, ela foca muito no tratamento do problema, da doença, não foca no tratamento da raiz. Então dentro da visão da medicina funcional, a gente dá cofatores para a produção de serotonina, a gente melhora o intestino de forma que a gente consiga então ter uma pessoa que pode em algum momento ser desmamada daquele antidepressivo. Mas vamos voltar aqui para as principais funções da microbiota intestinal. Dentre as funções estão microbiota, a gente já sabe que são as bactérias, os vírus, os parasitas que vivem ali no nosso intestino. Dentre as principais funções está a produção de, como eu disse ali atrás, neurotransmissores. Essa produção de neurotransmissores é realmente importante para uma saúde global do indivíduo e saúde mental. Número 2, talvez elas deveriam estar em primeiro lugar, é a digestão e absorção de nutrientes. Uma microbiota inadequada, ela não vai favorecer ou promover uma absorção adequada de vitaminas, de minerais. Número 3, a regulação do sistema imune. Como eu disse no início, o intestino é o órgão mais importante do sistema imune. Essas pessoas com essa desregulação do sistema imune por conta do intestino vão ter infecções de vias aéreas superiores de repetição, candidíase de repetição, herpes de repetição, enfim, a pessoa fica com a imunidade ruim. Número 4 aqui, a síntese de vitaminas, como B12 e vitamina K, uma delas. Extremamente importante
que a gente tenha um intestino adequado, para que a gente tenha níveis também adequados dessas vitaminas, vitaminas do complexo B e a vitamina K. Número 5, a regulação da inflamação. Muito por conta de um intestino permeável. Esse intestino permeável, ele funciona da seguinte forma. Imagina que isso aqui sejam as células do intestino. Por algum momento, essas células do intestino, elas formam um buraco. E aí, aqui nesse buraco, passa pedaços de bactérias que vão sendo levados lá para correntes sanguíneas. E aqui na corrente sanguínea, essas bactérias vão levar uma cascata inflamatória que vai gerar uma série de complicações, inclusive com implicações no próprio emagrecimento e na saúde geral. Tá, e sobre o emagrecimento, doutor, como é que funciona essa história? Por conta dessa anormalidade das paredes do intestino, dessa microbiota inadequada, ou seja, dessas bactérias, de uma relação inadequada de boas bactérias, bacteroidetes versus firmicutes, quando a gente tem uma predominância desse tipo de bactérias de firmicutes, o ser humano ele tem dificuldade de absorção de micronutrientes que vai favorecer o ganho de peso. Então a absorção fica ruim, a pessoa fica inflamada, que vai levar a uma resistência insulínica. Essa resistência insulínica, para quem viu no meu primeiro vídeo, só voltar, a resistência insulínica vai fazer um ganho de peso. Quanto mais alta a insulina, mais depósito de gordura nós temos. Essa predominância de firmicutes vai levar a um controle maior do apetite. E aí tem um parênteses muito interessante, que a Akkermansia, uma bactéria que é definidamente produtora de mais saciedade, essa Akkermansia tem sido muito estudada porque ela produz o IGF-1. O que é o IGF-1? O IGF-1 é a substância que está ali naquelas canetas emagrecedoras, no Ozempic, no Saxenda e agora no Mounjaro também. Enfim, é uma forma natural de produzir o IGF-1. Isso é incrível. Então, na medida que essas pessoas têm essa predominância de bacteroidetes, inclusive com boa população de Akkermansia, essa pessoa ela tem melhor extração de energia da célula, essa pessoa ela tem muito mais saciedade, essa pessoa vai ter, consequentemente, mais energia, mais disposição, vai ter melhor produção de hormônios. Isso tudo vai levar a um processo de não só emagrecimento, mas uma vida muito mais saudável, com energia, com disposição e etc. Então, me fala então, quais são as estratégias para a gente melhorar essa relação? Então, eu sei que o bacteroidetes são os melhores. Então, como é que eu faço para subir bacteroidetes, reduzir o firmicutes e aumentar a Akkermansia? Então, vamos lá. Caneta e papel na mão, a gente precisa inicialmente comer fibras. O ser humano que não come fibras, ele vai ter, consequentemente, uma relação péssima. Antes disso, você precisa ter uma alimentação pobre em açúcares e industrializados. O ser humano que come açúcares industrializados o tempo inteiro, ele vai levando uma hiperpopulação de bactérias inadequadas ou bactérias ruins no intestino, levando inclusive a aquilo que eu falei antes, ao leaky gut, a um intestino vazado, que vai levar a uma série de complicações no longo prazo. Eu já falei número 1 das fibras, eu falei número 2 aqui da alimentação com redução de açúcares, e aqui no número 3, atividade física. O ser humano precisa se exercitar. O exercício, ele tem toneladas de estudos mostrando os benefícios para a microbiota decorrente da prática constante de atividade física e um mix de exercício aeróbico versus mais exercício resistido. Número 4, abandonar os prazóis, o omeprazol e etc. Ou seja, os prazóis. Seja quais forem os prazóis. Tem esses das classes mais novas aí, enfim,
todos eles, pantoprazol, esomeprazol, omeprazol, todos eles fazem realmente muito mal para o nosso intestino, para as boas bactérias que vivem ali, porque eles suprimem a secreção ácida. Então passa pedaços de proteínas muito grandes, não digeridas pelo intestino, e vai levar a um hipercrescimento bacteriano lá no intestino. Número 5 aqui, um controle do estresse, extremamente também importante. Também a pessoa muito estressada, e se existe uma relação direta intestino-cérebro, a gente viu ali no início, a serotonina acontece ali no próprio intestino. E na medida que essa pessoa fica extremamente estressada, com o aumento do cortisol, ela reduz a população. Existe uma ligação bidirecional, que ela reduz essa população de boas bactérias que vivem ali no intestino. Número 6 aqui, eu vou colocar o consumo de pré-bióticos e probióticos. De forma muito resumida, os prebióticos eles vão alimentar as boas bactérias que vivem ali no nosso intestino. As fibras é um tipo de prebiótico e existem outros tipos de prebióticos que podem ser utilizados como inulina, Fos. Os probióticos são as próprias bactérias que nós estaríamos então recolonizando esse intestino. Então, como conclusão, o cuidado da microbiota é essencial, não só no processo de emagrecimento, inclusive é um dos nossos primeiros pilares que a gente aborda aqui na clínica, mas também para a pessoa ter vida com mais energia, com mais disposição, de forma que ela tenha realmente níveis adequados de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, que ela tenha realmente performance em todas as áreas da vida. O intestino saudável é essencial. E se você gostou do nosso assunto de hoje, dê seu like. Já aproveita e já segue o nosso canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre a reposição hormonal, terapia de reposição hormonal.